Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, aos assuntos aí da língua portuguesa no quarto bimestre agora, tá? Nós vimos aí, né, as concordâncias verbais e nominais no último bimestre e agora vamos ver aí, vamos dar uma rememorada no que é regência verbal, tá bom? O que é regência verbal? Vamos lá. O que é a regência verbal? É a parte da língua que vai se ocupar do quê? A relação entre os verbos e os termos que seguem ao verbo. Aí a gente vai ter que relembrar aí os conceitos de verbo transitivo, verbo bitransitivo, verbo intransitivo, complementos e os seus complementos, né? O objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto, quando é o complemento de um verbo que precisa de um complemento, tá? E não é necessário preposição. Objeto indireto, quando o verbo precisa do complemento, mas tem a presença da preposição antes, tá bom? Então, a regência de alguns verbos aí, né, como é que a gente escreve, se é com preposição ou não, vai depender aí deste conhecimento. Então, os verbos são os termos regentes, aquilo que vai reger, aquilo que vai mandar, e os objetos, o direto e o indireto, e os adjuntos adverbiais também, são os termos que serão regidos por este verbo. Dependendo do contexto, vai ser com preposição, não vai ser sem preposição. Vamos ver aqui alguns exemplos de como isto acontece, tá certo? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, ele mora em outra cidade. Quem mora em algum lugar, ó, preposição, objeto indireto. Então, aqui o verbo transitivo indireto, tá certo? Precisa de um complemento, aqui o seu complemento verbal, tá certo? Complemento verbal, objeto indireto, porque tem a presença, né, de preposição. Isso implica mudança, que implica o quê? Alguma coisa, não tem necessidade de preposição, então é um verbo transitivo direto, tá? Direto porque não existe a preposição. Ele tem que ter o complemento para que o seu sentido se complete totalmente, certo? Por isso que é um verbo transitivo, transita, né? Transitar o sentido, tá? E não tem nenhuma presença de preposição. Você pergunta ao verbo, ó, quem implica, né? Implica com algo, ou implica com alguém, né? Implica com alguma coisa. Então, mudança de horário. Implica o quê? Uma mudança de horário, objeto direto, tá certo? Nós iremos ao passeio. Quem ir, né? Vai a algum lugar, certo? Ao, tá aqui a preposição, objeto indireto, tá certo? Então, iremos necessita de uma complementação, é um verbo transitivo. Transitivo o quê? Indireto. Por quê? Porque precisa de um complemento com a presença da nossa amada preposição aí, ó. Então, os verbos serão sempre os termos regentes e os complementos serão os termos regidos, ok? Então, vamos lá. No exemplo acima, ó, morar é um verbo transitivo indireto, pois existe preposição em, tá bom? No segundo exemplo, implicar é um verbo transitivo direto, pois não existe implicar algo, implicar em algo, e não implicar em algo, sempre implicar algo, né? No terceiro, o verbo ir, aí existe a preposição a, que faz dele um verbo intransitivo, certo? Na forma padrão, a oração isso implica em mudança de horário não está correta, certo? É só um exemplo aí, tá bom? Então, vamos ver aqui a regência de alguns verbos, tá? Porque alguns verbos aí modificam-se dependendo do contexto aí, tá? Então, ó, o verbo assistir, por exemplo. Quando você fala assistir no sentido de ver alguma coisa, ele vai exigir a preposição assistir no sentido de ver, porque o verbo assistir é plurissignificativo. Dependendo do contexto, aí você vai colocar ou não preposição. Nesse primeiro sentido aqui, quando é no sentido de você assistir, você está assistindo alguma coisa, você está vendo, né? Então, você assiste ao filme, assiste à novela, assiste ao jogo. Então, existe a presença da preposição, tá? Que tal assistirmos ao filme, né? Assistir no sentido de ver. Quando aí o verbo assistir não é mais no sentido aí de enxergar, ver, mas no sentido de você dar uma assistência. Eu vou assistir aquela pessoa, eu vou ajudá-la, tá? Eu assistirei aqui, né? O enfermeiro ajudando aqui a pessoa, certo? Então, não tem
preposição, tá? Ele sempre assistiu ou sempre o quê? Ajudou as pessoas aí, pessoas mais velhas. Então não existe preposição. E o verbo assistir aí, no sentido de pertencer, né? Pertencer aí também vai exigir uma preposição, tá? Assiste a quem? Pertence ao quem? Aos prejudicados, tá certo? Assiste aos prejudicados. Olha aí a presença da preposição. Então, o verbo assistir tem 3 regências, tá? 3 regências. Vai depender o quê? Do contexto em que ele está, aí vai ter um destes sentidos aí e vai precisar ou não de preposição. Se for no sentido de ver, tem preposição. Se for no sentido de assistir, de ajudar, não tem. Se for no sentido de pertencer, também exige-se aí deste verbo uma preposição. Ok? Então, primeiro verbinho aí que a gente viu nos 3 sentidos aí, tá bom? Prosseguindo, indo em frente, tá? O verbo chegar. O verbo chegar é regido aí pela preposição a, não é? Sempre chegar, quem chega a algum lugar. Então, é necessário aí a preposição. Ó, chegamos ao local indicado no mapa, tá certo? Então, aí ele é preposição. Essa é a forma padrão dele, certo? É padrão do verbo chegar. Mas é comum observar o uso da preposição em, também em conversas informais, né? Isso aí de uma forma mais coloquial, né? Então, chegamos no local, né, indicado no mapa, mas o certo é ao local, tá certo? Então, aí o verbo chegar, regido por preposição, tá bom? O verbo custar, também plurissignificativo, quando ele tiver aí, né, o sentido aí de ser custoso, de algo custoso, né, que exige, então ele vai ter a preposição, ó, aquela decisão custou, exigiu algo, né? Exigiu algo. Então, custar ao filho. Aquela decisão custou ao filho alguma coisa, certo? Mas quando ele tiver sentido de custar financeiro, né? Financeiramente, falando aí, certo? Valor, né? Então, aquela casa custou caro. Então, o verbo aí não precisa de preposição, tá? O complemento não precisa de preposição. Mas se for no sentido de ser custoso ou penoso, aí sim tem a preposição. Verbo custar, tá bom? Prosseguindo, indo em frente aqui, tá? Obedecer, tá? Ele é um verbo transitivo e indireto. Então, se é transitivo indireto, é claro que vai ter a nossa amiga preposição, tá bom? Então, obedeça ao pai. Quem obedece, obedece a alguém. Então, existe aí a preposição, tá? Mas, novamente, na linguagem coloquial, informal aí do galerão, tá? Ele é usado como transitivo direto. Obedeça a um pai, né? As pessoas usam, mas gramaticalmente seria errado, né? Gramaticalmente seria obedeça a ou ao pai, certo? Ao pai. Para obedecer a alguém, obedece ao pai. Então, o verbo obedecer aí, ele é um transitivo indireto. Se é transitivo indireto, ele exige sim a presença da preposição. Ok? Em frente. O verbo aí, proceder, que também tem mais de um significado. Tá bom? Então, dependendo do contexto, vamos ver aí. Tá? Com o sentido de ser fundamento, ele é verbo intransitivo. Se é transitivo, está fechado o seu sentido, não precisa de complemento. Então, morreu. Tá? Ó. Essa sua desconfiança não procede, não tem fundamento. Se está no sentido de fundamento, é intransitivo. O seu sentido está completo, não precisa de preposição. Tá? Agora, com o sentido de origem, se esse verbo proceder indicar aí uma origem, aí sim, ele vai precisar da preposição, ó só. Essa sua desconfiança procede, né? Tem origem de onde? De, olha aí a preposição de situações passadas. Então, tem que ter sim a preposição. Proceder aí, se for o sentido de um fundamento, é verbo intransitivo, não precisa. Se for no sentido de origem, aí sim é indireto. Precisa sim da preposição no seu complemento, no seu objeto. Tá certo? Vamos em frente. Em frente. O verbo visar, né? Olha aí, verbo interessante, né? Visar, né?
Então, tem vários sentidos também, ó. Com o sentido de ser objetivo, eu estou visando, eu estou tendo aquele objetivo lá, conquistar. Aí ele vai ter a preposição, olha só. Visamos o quê? Eu estou visando ao sucesso, estou visando a prova, né? A passar naquela prova, eu estou visando ao concurso, estou visando aí alguma coisa, mirando aí alguma coisa, certo? Tendo um objetivo definido, aí tem sim a presença da preposição, tá bom? Na variante coloquial aí, né? Nós temos ele sendo utilizado sem preposição. Visamos o sucesso, mas não é o sucesso, é ao sucesso, porque tem sim preposição. Quem visa, visa a alguma coisa, certo? Quem visa, ok? Quem tem objetivo, né? No sentido de ter objetivo, tá? Então, tem a preposição. No sentido de visar, quando se for mirar, esse sentido de mirar aí não precisa, porque o policial visou o bandido, ele mirou, né? Então, nesse sentido, não tem aí a presença da nossa amada preposição, tá certo? Não tem aí essa presença maravilhosa da preposição, ok? E o verbo esquecer, né? O verbo esquecer é um transitivo direto, não existe, né? A preposição, eu esqueci, quem esquece, esquece alguma coisa. Esqueci o quê? O meu material, né? Mas na forma pronominal, né? Quando você colocar o pronome, aí sim ele tem a preposição, né? Esqueci-me, né? Quando colocar o pronomezinho oblíquo aí, tá? Quando substituir o sujeito, né? Do meu material. Quem esqueci-me, eu, né? De quê? Do meu material. Aí existe a preposição, tá bom? Vou deixar depois esses slides aí, vocês dão uma revisada nessas regras, tá? Verbo querer. Querer no sentido de desejar não tem preposição, tá? Eu quero o quê? Quero ficar de boa. Ficar de boa, ficar aqui, certo? Então, querer no sentido de desejar não tem preposição. Mas com o sentido de estimar, aí tem. Eu queria. O quê que você queria? Né? Estimo, eu estimava muito aos meus amigos. Eu queria muito bem, estimava muito ao quem? Aos meus amigos. Então tem a preposição aí. Sentido de desejar não tem preposição. Sentido de estimar tem preposição. Tá bom? Aspirar. Aspirar também tem dois sentidos aí, ó. Com o sentido de respirar ou absorver, né? Não vai exigir a preposição, tá certo? Ó, aspirou o quê? O escritório, com a maquinazinha lá. Aspirar no sentido de absorver, não é necessário ter preposição, tá? Mas com o sentido de você aspirar ou desejar alguma coisa, pretender, aí sim, você aspirou ao quê, menino? Ao cargo de ministro, tá? Então, neste sentido de pretender, aí sim existe a preposiçãozinha, ele é regido aí pela preposição, tá bom? O verbo exige a preposição. Informar, né? Informar é bitransitivo, né? Assim, ele existe um complemento. Primeiro, né? O complemento é o objeto direto e o objeto direto, porque tem os verbos aí bitransitivos, né? Para que seu sentido se feche completamente, tem dois. O primeiro é um objeto direto, o segundo é um objeto indireto. Então, em quem informa alguma coisa a alguém. Tá? Informei o quê? O acontecimento. A quem? Aos professores. Então, quem informa alguma coisa a alguém. Bitransitivo aí, tem que colocar o objeto direto e o objeto indireto. Tá? E o verbo ir? O verbo ir é regido sempre pela preposição aí a. Quem vai? Vai a algum lugar. Então, eu vou aonde? Eu vou à biblioteca. Certo? Também é regido aí pela preposição a. E o verbo implicar, tá? Com o sentido de ter uma consequência, né? É transitivo direto, certo? Implicar, qual foi a consequência que teve, né? Então, seu pedido vai ter uma consequência, vai implicar um novo orçamento, tá? Então, não tem preposições. Mas com o sentido de implicar, birrar, né? Teimar, aí sim, ele está implicando. Implica com o quê? Me implica com tudo. Então, exige aí a presença da preposição, certo?
Mais alguns verbos aqui, vamos caminhando. O verbo morar, tá? O verbo morar é regido aí pela preposição em. Quem mora, mora o quê? Em algum lugar. Então, eu moro aí no fim da rua, sempre regido aí pela preposição em. Namorar, namorar é um verbo transitivo direto, certo? Apesar das pessoas usarem sempre com uma preposição, mas não é, segundo a gramática, tá? Quem namora, namora alguém, não precisa de preposição, né? Namorou Maria durante o quê? Anos, certo? Então, namorou com Maria durante anos não é gramaticalmente aceito. Namorou Maria, simplesmente. Quem namora, namora alguém, tá bom? Então, não precisa de preposição aí nessa regência, tá bom? Vamos nos ligar aí, tá? Preferir é transitivo direto, direto novamente. Um verbo bitransitivo. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra, né? Quem sempre prefere alguma coisa a outra. Então, ó, prefiro o quê? Carne. A quê? A peixe. Então, objeto direto, objeto indireto. Verbo bitransitivo aí, precisa dos dois complementos, tá? E o simpatizar exige aí, né? O verbo transitivo indireto exige com. Porque você simpatiza o quê? Simpatiza com alguém, com alguma coisa. Então, existe a preposição com aí. Então, é necessário colocá-la. É regido aí pela preposição com, tá certo? Então, chamar no sentido de convocar não vai exigir, porque você chama o quê? Alguém. Chamei o quê? O Pedro. Então, não precisa, certo? Agora, no sentido de apelidar, né? Está chamando alguém de alguma coisa, aí sim tem a preposição. Chamou ao João de Mauricinho, chamou João de Mauricinho, chamou ao João Mauricinho ou chamou João Mauricinho, tá? Então, essas formas aí são possíveis, tá? Então, tem com ou sem preposição, você pode colocar aí o verbo, tá, né? Quando o verbo chamar estiver com o sentido de apelidar, aí você pode colocar ou não a preposição. Ó. Chamou ao João de quê? De maluquinho. Chamou João de maluquinho, também tem preposição. Chamou ao João Mauricinho, preposição. Ou se não, simplesmente chamou João Mauricinho, sem a preposição. Essas quatro formas aí do verbo apelidar, né? O verbo chamar no sentido de apelidar. Tá bom? Pagar. Quem paga, paga o que? Alguma coisa, né? O que pagamos, quando a gente informa o que paga, é diferente, ó. Tem os dois sentidos. Quando a gente informa o que paga, não precisa de complementação. Paguei o quê? Sorvete. Paguei o quê? A casa. Paguei o quê? A luz. Informamos o que pagamos. Não precisa de complemento. Mas como a gente informa a quem pagou, aí sim, porque a quem você pagou. Então é a preposição, certo? Paga o sorvete a quem? Ao dono do bar, certo? Paguei a energia a Coserne, por exemplo. Então, sempre que você informar quem você pagou, quem você está pagando, é necessário que se coloque a preposição. Se não, está informando apenas o que pagou, não é necessário colocar preposição. Então, eu sei que são muitas regras, é bem chato às vezes, né? Mas é necessário. Então, o que fazer? O que fazer é reler, né? Estar sempre dando uma olhada e exercitando para ver, pegar as nuances. Então, aqui a gente encerra essa aula sobre a regência verbal, tá certo? Passo ele um exercício para a gente fixar isso aí. E na live lá de sexta-feira, a gente fala um pouco mais sobre isto aí, tá bom? E analisa um pouco mais a questão da regência verbal. Então, por hoje é só.